tudo bem? Não estranhe. Certamente esta não é a melhor época do ano para se fazer mergulhos. Mas, como sonhar não custa nada, eu já estou aqui pensando no meu próximo destino de férias. E acho que já sei para onde vou. Um local de muito sol, onde se pode nadar e mergulhar à vontade, belíssimas paisagens, preferido dos romanos desde a antiguidade até os nossos dias, a belíssima orla da região da Campânia. Você gostaria de ir comigo? Bastam 2 horas e meia de carro para ir de Roma até a Campânia. De uma das mais congestionadas metrópoles do mundo até um paraíso de praias idílicas, escarpas de tirar o fôlego e cenários deslumbrantes. Não é sem razão que essa região tem sido um dos principais pontos de atração para os romanos, não só agora, mas desde os tempos mais antigos. Quando o Império Romano vivia o seu apogeu, o litoral da Campânia já estava pontilhado por palacetes dos ricos e poderosos. Gaius Plínio II era um desses privilegiados. Intelectual afamado, filósofo naturalista, comandante de uma frota naval e amigo do imperador Vespasiano, Plínio podia dar-se ao luxo de ter uma mansão em Miceno, com um jardim de frente para o mar, o que lhe permitia contemplar toda a costa ao longo do Golfo de Nápoles, incluindo as cidades de Herculano, Pompeia e Estábia, e, logo atrás delas, o imponente Monte Vesúvio com quase 1.300 metros de altura. Vivendo num resort tão aprazível, é natural que de vez em quando Plínio recebesse a visita de sua irmã Marcela e de seu sobrinho Caio. E foi isso que aconteceu no verão do ano 79 de nossa era. Marcela e Caio, então com 17 anos de idade, foram passar uns dias na casa de Plínio. No dia 24 de agosto, logo após o almoço, depois de uma manhã de atividades amenas, Marcela observou uma nuvem de formato e tamanho incomuns que saía do Monte Vesúvio ao longe, do outro lado do Golfo. Intrigada, ela chamou seu irmão. Homem de pesquisa que era e muito curioso, Plínio resolveu olhar de perto esse fenômeno excepcional. Deu ordens para que um barco leve fosse imediatamente preparado e convidou Caio para o acompanhar. O sobrinho, porém, estava entretido com a redação de um texto e preferiu ficar em casa. No exato momento em que estava saindo, Plínio recebeu uma mensagem de sua amiga Rectina, esposa de Bassos, que vivia na cidade de Estábia. Era evidente que ela estava apavorada. O Monte Vesúvio estava cuspindo fogo. Pedras incontáveis choviam sobre as cidades ao redor. A fumaça densa e negra havia transformado o dia em noite. Ela implorava por socorro, temia por sua vida. Plínio prontamente mudou de planos e ordenou que seus navios fossem lançados ao mar. À frente de seus comandados, singrou rapidamente pelas águas do Golfo na direção de Estábia. Na medida em que se aproximavam da costa, uma chuva de cinzas e pedras, cada vez mais densa e mais quente, caía sobre as embarcações.
O mar encapelava-se com os fortes tremores de terra. O cenário era apavorante. Muito receosos, os experientes marinheiros recomendaram que retornassem. Plínio, porém, respondeu com uma frase que se tornou célebre. A sorte, disse ele, favorece os bravos. Já em terra, assombraram-se com o cataclismo. As pessoas desesperadas tentavam fugir em polvorosa. Anos mais tarde, numa carta enviada ao historiador Tácito, Caio descreveria esse momento conforme os sobreviventes lhe contaram. Eles consultaram um ao outro se seria mais prudente confiar nas casas, que agora balançavam de um lado para o outro com abalos frequentes e violentos, como se estivessem sendo sacudidas desde os alicerces, ou fugir para os campos abertos, onde as pedras e as cinzas calcinadas, embora leves, ainda caíam copiosamente e ameaçavam a destruição. Por fim, concluíram que seria mais perigoso ficar dentro de casa e saíram para o campo. Mas não sabiam que os tremores de terra e a sufocante chuva de pedra e cinza não eram as principais ameaças. Gases tóxicos estavam sendo produzidos pelo vulcão, e as súbitas ondas de calor chegavam a 450 graus centígrados. Após 3 dias de densa escuridão, o céu começou lentamente a clarear. As cidades ao redor do Vesúvio estavam destruídas. Herculano e Pompeia haviam desaparecido, totalmente soterradas por lama e cinzas. Milhares de pessoas morreram, entre elas Plínio. Toda a sua herança foi deixada para o sobrinho que adotou seu nome e passou a chamar-se Plínio. Para distinguir entre o sobrinho e o tio, ainda hoje eles são referidos como Plínio o Jovem e Plínio o Velho. A memória dessa terrível catástrofe deve ter ficado na memória do povo por muito tempo. Contudo, alguns séculos depois, o Império Romano se desintegrou e suas terras foram invadidas por povos que os romanos chamavam de bárbaros e que nada sabiam do que havia ali acontecido. Novas cidades foram construídas e pessoas ali viveram durante toda a Idade Média sem que ninguém sequer imaginasse que abaixo delas havia outras cidades soterradas pelo vulcão. Herculano e Pompeia caíram em total esquecimento. Cerca de 1500 anos depois, já na época do Renascimento, quando os documentos dos antigos gregos e romanos passaram a ser estudados, as centenas de cartas escritas por Plínio o Jovem vieram à luz. Mas seus relatos sobre a erupção do Vesúvio foram tidos como mito e ninguém os levou muito a sério. Em 1734, quando tinha apenas 18 anos de idade, o príncipe Carlos, filho de Filipe V, rei da Espanha, marchou com suas tropas sobre a cidade de Nápoles e logrou expulsar os austríacos que até então a tinham sob domínio. Eventualmente, Carlos tornou-se rei da Espanha, rei da Sicília e também rei de Nápoles, onde viveu por 19 anos
num palácio que possuía apenas 1.200 aposentos. Além do poder e da opulência, o rei Carlos tinha também um certo gosto pela cultura e promovia ativamente a ciência e as pesquisas universitárias. Fascinado ao saber das peças de mármore e obras de arte, que já por vários anos estavam sendo desenterradas em diversos pontos da região, ordenou que escavações sistemáticas fossem imediatamente iniciadas. Pouco a pouco, edificações e ricos artefatos foram sendo trazidos à luz. Em locais diferentes, porém próximos, cidades inteiras começaram a se mostrar, mas ainda não se sabia quais elas eram. Até que, em 1738, em um desses locais, foi encontrada uma inscrição que fazia referência ao Teatro de Herculano. Agora, a cidade soterrada tinha um nome, Herculano, confirmadas por outras inscrições memoriais. 25 anos depois, em 1763, numa outra concentração de ruínas ao sul de Herculano, foi descoberta uma pedra memorial portando a seguinte inscrição: pela autoridade a ele conferida pelo imperador Vespasiano César Augusto, Titus Suedius Clemens Tribuno, depois de investigar os fatos e tomar medidas, restituiu aos cidadãos de Pompeia os locais públicos ilegalmente apropriados por pessoas particulares. Mais uma cidade era assim identificada: Pompeia. Desde então, embora intermitentemente, as escavações nessa região nunca mais pararam até o dia de hoje. A cidade de Pompeia é, sem dúvida, a maior descoberta arqueológica do século XVIII. Em termos de impacto cultural, não há precedente como Pompeia. Ela influenciou sobremaneira a escultura, as artes plásticas, a arquitetura, a literatura, a filosofia. Todos os aspectos da vida cultural do século XVIII estão diretamente pautados e diretamente impactados pelas descobertas arqueológicas de Pompeia. Importante dizer que, nesse momento em que se descobre Pompeia, surge o neoclassicismo. Então, o surgimento do neoclassicismo nas artes plásticas e na literatura está diretamente relacionado também com as descobertas das escavações ali em Pompeia. E por outro lado também é importante mencionar que as descobertas arqueológicas de Pompeia darão um novo impulso para a forma de se fazer arqueologia, não é? Uma renovação da arqueologia, uma nova sistematização do fazer arqueológico. Então isso é muito importante mencionar também. Então, por um lado, Pompeia ela reabre as portas para uma nova perspectiva de mundo, né, nesse universo europeu clássico, e que vai impactar em todas essas áreas que eu acabei de mencionar, e por outro lado vai impactar muito profundamente também no fazer arqueológico. O que tínhamos até então, antes de Pompeia, era uma preocupação muito forte, muito intensa em se desenterrar da terra objetos valiosos, objetos esteticamente muito bonitos para que fossem colocados em exposição, seja dentro de uma igreja. Os papas eram grandes colecionadores, ou em casas de nobres, né, nesses palácios e castelos. Enfim, havia inclusive uma grande competição por objetos de arte nessa época. Então, as descobertas de Pompeia realmente trazem um novo impulso. E é muito interessante porque Pompeia é um retrato, é como se fosse um retrato de como era a vida na Roma Antiga, porque o Vesúvio, o vulcão Vesúvio, entra em erupção no ano 79 d.C. e soterra todas aquelas cidades que estão ali naquela baía de Nápoles, né? Entre elas
Pompeia, que é a mais importante, é a maior delas, mas também temos a cidade de Herculano, também temos a cidade de Estábia e tantas outras. Outras cidades também foram consumidas pela lava ou pelas cinzas do Vesúvio. A cidade foi pega no momento em que um pão estava sendo assado pelo padeiro, então nós temos na escavação a padaria e o pão, enfim, todas as atividades cotidianas daquela cidade, elas estavam sendo desenvolvidas e continuaram sendo desenvolvidas. Então, eu acho que nessa minha breve fala, que eu gostaria de dizer para vocês, que Pompeia revolucionou no conhecimento do mundo romano, porque ela vai proporcionar às pessoas que ficavam especulando sobre o que era Roma Antiga, muito em cima das obras que sobreviveram, daqueles autores que escreveram coisas quando viveram lá na Roma Antiga. Agora eles viam, eles podiam ver. E o arqueólogo começou a ter muito cuidado, começou a sistematizar a sua forma de escavação, não mais atrás desses grandes tesouros, né, desses objetos inteiros, mas a fim de tentar redescobrir essa cidade, para tentar entender como que era a cidade, uma cidade romana, no caso, Pompeia, né? Então acho que esse é o grande legado de Pompeia para todos nós, né? Embora fossem vítimas do mesmo evento, Herculano e Pompeia foram soterradas de modos muito diferentes. Em razão da posição das cidades e da direção dos ventos, Pompeia foi sepultada por uma pesada camada de cinzas de aproximadamente 6 metros de espessura. Herculano, por sua vez, foi soterrada por uma avalanche de lama piroclástica que, ao esfriar, formou uma dura camada de aproximadamente 20 metros de espessura. Como resultado, as ruínas de Herculano, inclusive os materiais orgânicos como ossos, papiros e madeira, foram muito mais preservadas do que em Pompeia. Em ambos os casos, porém, muitas coisas foram encontradas exatamente como eram 2000 anos atrás, permitindo que se tenha hoje uma compreensão muito maior de como as pessoas viviam naquele lugar e na época do Império Romano. Mesmo que esses sítios arqueológicos tenham sido apenas parcialmente escavados, é possível ainda hoje vislumbrar a paisagem em que essas pessoas viviam, sentir o ambiente das ruas por onde elas andavam, ver os lugares que frequentavam, adentrar suas casas, observar o que comiam e o que bebiam, apreciar sua arte, invadir sua privacidade e até mesmo contemplar o horror de sua morte. Em Herculano, cerca de 300 pessoas foram encontradas amontoadas em abrigos que existiam na praia, talvez para guardar os barcos. Em Pompeia, cerca de 2.000 vítimas foram descobertas. Embora tenham se decomposto, seus corpos deixaram espaços vazios na camada de cinzas, com os contornos na posição exata em que cada pessoa estava quando foi soterrada. Os arqueólogos injetaram gesso nessas cavidades, obtendo desse modo imagens precisas e tétricas dessas pessoas. Em pleno verão, à beira-mar, num dos lugares mais belos e luxuosos do mundo, gozando as delícias de uma encantadora estação de veraneio, milhares de pessoas, inesperadamente e de modo aterrador, encontraram o seu fim. Herculano e Pompeia nos ensinam muito sobre o mundo daquele tempo, mas também nos leva a refletir, com humildade, sobre a beleza e a efemeridade da vida.